Como criar uma frequência tão forte que a realidade te obedece? Eu quero começar te dizendo uma coisa que muda tudo quando você entende de verdade. Nada do que você vive é separado da sua mente. Não do seu cérebro, tá? Da sua mente. O cérebro é físico, é como um computador. Ele processa, reage, memoriza, mas a mente é o campo onde as crenças nascem. E é desse campo que sua realidade é projetada. Existe uma sabedoria muito antiga, milenar mesmo, que diz algo muito poderoso. Assim como é dentro, é fora. Não existe separação entre você e o universo. Não existe um lá fora desconectado de você. Você não está separada de Deus, da vida ou da fonte criadora. Você é uma expressão disso tudo, vivendo uma experiência humana. Eu gosto de falar que Deus está dentro da gente. E aqui entra um erro que muita gente comete: implorar para algo externo, quando na verdade o poder criador está dentro da gente. Quando você entende que as crenças, as emoções e as intenções funcionam como comando, não só da sua mente, mas da sua vida, você começa a perceber algo desconfortável, mas libertador. A vida não te mostra o que é justo, mas ela te mostra, ela te traz o que é coerente com você. E ela funciona como um espelho. Aquilo que você acredita, aquilo que você sustenta emocionalmente, aquilo que você repete internamente, vira experiência. Crença é o estado operacional do seu universo pessoal. Então, duas pessoas, elas podem viver a mesma situação e experimentarem realidades completamente diferentes. Por quê? Porque elas carregam dentro delas crenças diferentes. Então, para você, o que te cutuca lá dentro, talvez para mim não. E a melhor parte, as crenças, elas são programáveis. Você pode instalar novas versões de você. Isso é muito legal. E desinstalar versões antigas que já não fazem mais sentido. A gente está aqui para evoluir, gente. Você não precisa ser sempre a mesma pessoa. Quando isso acontece, a realidade externa se reorganiza. Não é magia, é coerência interna. Mas ó, vamos ser honestas. Se fosse só pensar positivo, todo mundo já estaria vivendo uma vida linda, maravilhosa, relacionamentos perfeitos, cheio de dinheiro no banco. Então, por que 99% das pessoas, mesmo com boas intenções, não conseguem sustentar uma mudança real? E por que uma minoria consegue? Aqui entra algo que mudou completamente minha forma de ver a vida. O seu cérebro, ele funciona como um rádio, literalmente. Existe um sistema dentro dele, um filtro, que decide o que você percebe e o que você ignora. Ele filtra bilhões de informações por segundo e só deixa passar aquilo que considera relevante para você. Ou seja, o seu cérebro não te mostra a verdade, ele te mostra o que combina com as suas crenças. Os pensamentos funcionam como frequência. Quando você fica presa na frequência da ansiedade, do medo, da escassez, outras possibilidades continuam existindo, mas você não sintoniza, você simplesmente não consegue enxergar. É como o homem da sua vida, ele pode passar por você, mas se você não estiver na mesma sintonia, não vai conectar. É como se a rádio da abundância tivesse ligada, mas você tivesse sintonizada numa estação de preocupação. Eu falo isso porque eu já vivi assim, gente. E eu vou te contar uma coisa pessoal. Desde que eu sou bem novinha, eu escrevo tudo que eu quero, todo ano novo eu escrevo o que eu quero num papelzinho e guardo na minha carteira. E depois eu leio, eu tenho uma caixa só disso. E é muito legal, muito gostoso e muito prazeroso. Quando eu vou ler lá as minhas metas, eu tinha até, gente, nunca nem contei isso pra ninguém, a meta do corpo perfeito. Uma vez eu recortei a foto de uma mulher e eu lembro que ela tava com uma guitarra assim e um corpão e eu recortei o meu rosto e colei na foto dela. E outro dia eu me olhei no espelho e falei, eu sou ela! Ah! Gente, é incrível isso, é muito verdadeiro, sabe? Então sempre quando eu escrevia, ao mesmo tempo que eu sonhava, uma parte de mim achava que era verdade. E praticamente tudo do que eu escrevi se tornou realidade. O que não se tornou ainda vai se tornar. Depois eu volto para contar para vocês. E aí vem o ponto que ninguém te conta. Não foi porque eu fui lá e escrevi.
A realidade, ela não responde a palavras ou a escritas, ela responde à frequência por trás delas. Então você pode repetir afirmações lindas todos os dias, mas se por dentro você vibra medo, culpa, escassez, é isso que a vida vai te trazer. Se você não sabe o que você quer, você recebe o que você é. A sua mente funciona como um termostato. Ela sempre tenta te trazer de volta para a temperatura emocional das suas crenças mais profundas. E por isso, gente, a gente se sabota. Porque às vezes a gente muda por fora, mas não sustenta essa mudança por dentro. Existe uma armadilha clássica que aprisiona muita gente. É a ideia de que primeiro você precisa ter para depois ser. Então, quando eu emagrecer, eu vou me sentir confiante. Aí, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou me permitir viver, viajar. Aí, quando eu encontrar um grande amor, eu vou me achar digna. Isso cria esperança eterna. A vida responde à identidade e não ao contrário. O caminho real é ser, fazer para ter. O que é esse fazer? Então, é agir como se você já estivesse na posição que você quer estar. Então, agir como você já tivesse um relacionamento maravilhoso, agir como se você já tivesse aquele corpão escultural, agir como se você já tivesse cheio de dinheiro no banco. Eu não sei qual é o seu objetivo, quais são os seus sonhos, mas é ser para ter. Quando você escolhe ser primeiro, a ação deixa de ser um esforço e vira a expressão natural. E o resultado vem como consequência. Identidade cria vibração e vibração cria atração. Agora, presta atenção nisso porque é importante. Antes de uma grande mudança de identidade, parece que tudo piora. Você já passou por isso? Pensamentos antigos voltam mais fortes, padrões que você acha que tinha superado, eles reaparecem, as dúvidas gritam. Então você fala, você estava indo bem, sabe? Quando estava conseguindo mudar e de repente tudo vai por água abaixo. Eu costumo fazer analogia com a faxina da casa, né? Então você vai fazer uma faxina na sua casa, você contratou alguém para fazer aquela faxina e daí quando você entra, porque você estava incomodada, a sua casa estava bagunçada, estava suja, aquilo estava te incomodando. Daí quando você entra em casa, você vê as cadeiras em cima das mesas, as cortinas amarradas, o balde, a vassoura no chão. Você olha e fala, gente, tá muito pior, tá o caos. Daí você fica desesperada, mas depois de alguns minutos, de algumas horas, você vai ver tudo limpinho, tudo arrumado. É aquele, o caos, já ouviu essa frase? O caos precede a ordem. Então, lembra sempre disso. Quando você achar que tá tudo dando errado, calma, que vai dar certo. É o caos que vem antes da ordem. Então, quando começa a dar tudo errado, as pessoas acham que é sinal de fracasso, mas é o oposto. É o último esforço do cérebro para te manter no conhecido. Quando você atravessa esse momento com consciência, sem se julgar, sem se punir, observando, novos caminhos se formam. Você sobe de nível. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Muita gente extremamente inteligente fica paralisada. Pensa demais, analisa tudo, prevê todos os riscos e nunca entra na arena, nunca tem coragem de botar em prática. Enquanto isso, pessoas menos presas à mente, elas agem, elas experimentam, elas erram, elas ajustam e vivem. A vida não é uma sala de aula, gente, é uma sala de espelhos. Você não veio aqui só para sobreviver, você veio para viver. Talvez você tenha esquecido disso no meio de tantas distrações, cobranças, ruídos. Então, deixa eu te lembrar, a vida é breve, ela é quase um sonho. E se é um sonho, por que não viver com mais presença, mais coragem, mais verdade? Talvez hoje não seja sobre mudar tudo, mas sobre lembrar quem você é, qual é a sua essência. E, acima de tudo, sobre aproveitar o caminho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Um beijo!